galera, voltamos com mais um vídeo. Vamos lá, eu tô aqui ainda fazendo alguns trabalhos, mas eu parei pra pensar em alguns pontos, né, que muitas vezes a gente esquece. E assim, uma das coisas que eu falei nos vídeos passados sobre a questão de produzir conteúdo, sobre a questão ali de desenvolver coisas mesmo com diversidade, né? Tipo, a gente tem problemas, mas a gente tem obrigações que a gente precisa lidar mesmo com os problemas, né? Então, eu fiquei pensando exatamente sobre esses elementos. Porque, tipo assim, muitas vezes acontecimentos externos, né, vamos dizer, os ditos problemas, muitas vezes os problemas acabam consumindo a nossa capacidade de ser criativo. Por que que eu falo isso? Porque muitas vezes a gente pode ser o mais criativo que for, mas quando a gente tem um problema, a gente não consegue pensar em outras coisas a não ser no problema. E aí que tá o problema. Porque você não consegue fazer nada, você não consegue criar, né? E produzir conteúdo, muitas vezes você precisa ter ali a sua criatividade, vamos dizer assim, no máximo. E ninguém é criativo 100% do tempo, né? Muitas vezes a gente não é criativo. E aí tem uma ideia de que, por exemplo, não, eu tenho que produzir algo original. Mas é aquela questão, o que é original, né? Se você for parar para olhar, existem vários aspectos de ser original. Às vezes você pode realmente fazer um react, que é uma coisa comum que hoje o YouTube é cheio, mas você pode fazer de um jeito tão original que acaba sendo algo único, mesmo que muita gente faça react. E aí que vem o ponto. Para você pensar fora da caixa, para você manter a sua criatividade em, vamos dizer assim, em funcionalidade, não é funcionalidade, manter a sua criatividade em ascensão e de pronto atendimento, porque, por exemplo, eu preciso ser criativo agora. Como é que eu faço? Vou apertar um botão e ser criativo. É mais ou menos isso. Mas para você conseguir fazer isso, você precisa criar repertório. E aí vem o ponto, a criação de repertório. O que eu quero dizer com criar repertório? Seria a questão de consumir. Sim, muitas vezes quando a gente começa a produzir conteúdo, a gente tende a parar de consumir conteúdo para que a gente não tenha ou não desenvolva uma cópia do conteúdo XYZ. E uma das coisas que me fez muito parar de produzir conteúdo de coisa nerd em si foi exatamente isso. Porque muitas vezes as pessoas queriam que eu falasse de algo específico, mas que eu não estava querendo falar daquilo, eu queria falar de uma outra coisa que chamou minha atenção. E aí vem o ponto. Às vezes a gente está experimentando, por exemplo, vou colocar num ponto assim, a gente tem as séries da DC. E todo mundo falava de Arrowverso, de Flash, de Legends of Tomorrow e tudo mais. Depois veio as outras séries como The Gift, Runaway, e Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, e por aí vai, Defensores. Então, tipo assim, tinha dois aspectos diferentes. Só que eram públicos, DC e Marvel. E isso era o problema. Você falar de uma série da DC, você não poderia falar da série da Marvel. E isso atrapalhava as visualizações. E por mais que você tivesse vontade de falar dos dois aspectos, aí vem as outras séries. Por exemplo, que é uma série que eu gosto muito, que é Entrevista com o Vampiro. Tem a série Entrevista com o Vampiro, tem o filme, mas eu não podia falar porque era um tema que não encaixava com o canal. Então isso me limitava a ficar preso em falar coisas apenas que as pessoas gostam. E aí, de certo modo, eu acabo perdendo um pouco da minha identidade. E você consumir conteúdo, muitas vezes você fica influenciável pelo aquele conteúdo que você está assistindo. Mas hoje eu entendo que isso é você garantir repertório. Porque, às vezes, um produtor de conteúdo fala de uma coisa especificamente e essa coisa vai te dar
ideia para você falar de outra coisa, e ali às vezes uma estética do vídeo faz com que você fale, nossa, essa estética é legal, vou fazer algo parecido, e aí você acaba pegando uma nova estética de produzir conteúdo, e não fica resumindo apenas em conteúdo especificamente. A gente pode considerar jogos, né? Para você fazer bons jogos, você precisa consumir bons jogos, né? Então você precisa diversificar a sua, vamos dizer assim, o estilo de jogo que você utiliza para que você consiga criar jogos melhores. Porque, por exemplo, se eu só gosto de FPS, eu não vou construir sei lá, um Infinity Run bem, porque eu consumo só conteúdo do outro lado, do FPS. Se eu gosto de simuladores, aí eu não vou produzir um FPS bem, porque eu gosto só de simuladores. Então, tipo assim, tem vários aspectos que a gente tem que analisar. E não é só isso, né? Porque ter repertório não significa que você tem que consumir conteúdo de produtores que falam da mesma coisa de você, né? Você pode consumir, igual o que me fez pensar sobre isso foi exatamente este vídeo aqui, ó, do Casey Neistat, que ele tá fazendo ali um simples vídeo sobre trocar o interfone, colocar o interfone, instalar o interfone, né? Então, tipo assim, se você for parar pra ver, é um vídeo simples, mas ele tem um storytelling muito interessante. E aí vem aquela questão, consumindo isso, te dá ideias para você produzir outras coisas, né? Que não só do estilo, da forma com que você faz. E eu acho que esse é o ponto, a gente tem que explorar. Então, por exemplo, se você quer criar histórias, né? Você precisa ler mais histórias. Se você quer criar jogos, você precisa jogar mais jogos. Se você quer produzir melhor conteúdo, você tem que consumir conteúdo. Só que, às vezes, um livro pode te inspirar em um conteúdo, ou um conteúdo pode te inspirar em criar um jogo, ou escrever um livro. E é isso que é a magia de você criar repertório. Então, por isso que eu falo, às vezes é interessante a gente realmente construir um repertório para que a gente consiga, sim, atuar em diferentes vertentes e manter a nossa criatividade em ascensão. Porque quando a gente está preso à mesma coisa, a gente não consegue diversificar. E esse é o grande problema. A criatividade morre a partir do momento que você não alimenta a sua criatividade. E para alimentar a criatividade, você tem que consumir variedades de criações, se é que vocês me entenderam. Então, tipo, é um aspecto muito louco, né? Se você for parar pra olhar. Mas se eu crio conteúdo todos os dias, como é que eu consumo conteúdo? Cara, a gente tá consumindo conteúdo a todo momento. No momento em que você sai na rua e deixa de mexer no celular para prestar atenção nas coisas que acontecem, as ideias surgem. Você observa as pessoas, como elas se comportam, como elas andam, como elas conversam, como elas interagem uma com as outras. E aquilo pode te ajudar a criar uma ideia de um personagem com características específicas que você se inspirou naquilo que você consumiu ao seu redor. Então, muitas vezes, ter repertório não é consumir algo somente daquilo que você quer. Você pode ter um repertório prestando atenção nas coisas que acontecem ao seu redor, no mundo. Eu acho que esse é um ponto assim que minha mente abriu mais e me fez ver e analisar as coisas de outro ângulo. E aí, você concorda comigo? Deixa aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo e me fala aí, neste momento do vídeo, o que tem na sua aba aí, nas abas aleatórias do Chrome, que você estava consumindo. Comenta aí, nos vemos no próximo vídeo. Valeu pela força, falou, tchau!